Olá pessoal, sou Flávio Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like. O like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim mais pessoas vão ter acesso a, a essa documentação, a essa gravação. Vamos falar de três personagens importantes nos Estados Unidos na década de 60, né? Que são Malcolm X, Martin Luther King e Bob Kennedy, tá? Eu vou começar primeiro falando de Malcolm X. Malcolm X, o nome dele é Malcolm X porque ao nascer ele ganhou o nome de Malcolm Little. E Little era o sobrenome da avó dele, que era escrava e tinha sido dado pelo dono dela, né, o sobrenome de Little. E ele não aceitava, depois que ele saiu da cadeia, né, nos anos 50, né, ele vai mudar e vai se converter ao islamismo e vai passar a ser chamado de Malcolm X. Tá? Ele é um ativista dos direitos civis, né? Só que ele é um comunista e ele acredita que só haveria uma possibilidade de se acabar com as desigualdades entre negros e brancos, que era latente nos Estados Unidos no século XX, né? Nos anos 60 do século XX, né? Onde havia uma extensa segregação racial, onde negros e brancos tinham conviver, mas separadamente, né? Existia escola para negros, escola para brancos, bairro para negros, bairros para brancos, né? No ônibus, por exemplo, né? O branco e o branco sentava na frente, o negro atrás, né? E quando o ônibus estava cheio, se entrasse um passageiro no ônibus branco, um negro tinha que levantar para o branco sentar. E é esse movimento que vai gerar uma revolta de Rosa Parks e que vai ser assumida depois por Martin Luther King, que eu vou falar já já. Tá? Malcolm X, ele é muçulmano, né? Ele fica preso por crime comum durante alguns anos. Quando ele sai da cadeia, ele já é muçulmano, né? Ele controla um movimento muçulmano, né, de combate ao racismo através da luta armada. Ele acreditava que não havia outra forma de se acabar com a segregação se não fosse a separação entre negros e brancos. Tá? Ele vai ser assassinado, né, em Nova York, né, no Harlem, em 21 de fevereiro de 1965. Ele vai, aliás, é 21 de fevereiro de 1965. Ele nasceu em 1925 e vai morrer em 65 com 39 anos. Uma semana antes, ele sofre um atentado, né? Vão jogar coquetéis Molotov na casa dele. Ele está junto com a mulher, com a filha de 7 anos, uma filha de 5, uma filha de 2 e uma filhinha de 7 meses. Eles vão conseguir escapar, mas uma semana depois ele vai ser assassinado com 16 tiros, né? Quando está fazendo um comício no Harlem, né? Pregando o fim das desigualdades raciais que existia de forma cruel nos Estados Unidos, que estava ao mesmo tempo no Vietnã, tentando levar os valores democráticos que não existiam dentro do próprio país, né? Que democracia é essa, onde negros e brancos são diferentes e negros é cidadão de segunda categoria, tá? Então ele morre em 65, assassinado com mais de 16 tiros, né? E passa para a história, recentemente, estão reescrevendo a história dele e ele está sendo inocentado pela história porque ele lutou por uma luta justa, né, de forma violenta, né, porque ele acreditava que não havia outra forma, mas, né, acabou pagando com a própria vida. Tá? Todos eles pagaram com a própria vida. Freddie Hampton, né? E agora eu vou falar do Martin Luther King. Diferente de Malcolm X, né, Martin Luther King, né, pregava a desobediência civil que ele havia visto quando foi passear, aliás, quando foi conhecer a desobediência civil de Gandhi na Índia, né, que parte da premissa do livro de Alex de Tocqueville, Democracia na América, onde ele prega a desobediência civil.
Tá? O que é a desobediência civil? Você se negar, né, a fazer uma coisa que lhe é imposta, né? Gandhi, por exemplo, a desobediência civil dele era o quê? Ele não comprava, ele fez a população indiana começar a fabricar suas próprias roupas para não comprar das manufaturas inglesas, né? Gerando uma grande quebradeira nas indústrias inglesas que forneciam, né, vestimentas para os indianos. O Martin Luther King, né, ele vai sempre pegar um movimento pacífico, né, sem luta, sem violência, né, mas vai ser perseguido principalmente por organizações como a Ku Klux Klan, né, como os reacionários conservadores norte-americanos, estadunidenses, né, e vai ser, ele sabe que a qualquer momento ele pode morrer e ele ganha o Nobel da Paz, né, pela luta dos direitos civis, né, através de forma pacífica, né? Ele vai ser preso várias vezes, né? Mesmo assim ele não reage, como Gandhi não reagia às prisões, e ele vai ser assassinado em abril de 1968, né? O político que vai dar a notícia, né, o político branco, o primeiro político branco que vai dar a notícia da morte dele, vai ser Bob Kennedy. Bob Kennedy, irmão de John Kennedy, que foi assassinado em 63 em Dallas, né? Bob Kennedy é um político que ele se torna senador depois da morte do irmão dele. Ele era promotor geral dos Estados Unidos, do governo do irmão dele. Depois da morte ele fica algum tempo, mas ele vai se colocar em oposição a Lyndon Johnson, né, que assumiu no lugar do irmão dele, contra a guerra do Vietnã. Né? Por quê? Porque eles estavam tentando levar uma democracia que não existia nos Estados Unidos, o governo gastava muito dinheiro com a indústria das armas e o povo estava passando fome nos Estados Unidos. A desigualdade social era latente, né? Bob Kennedy percebe isso e se põe contra a guerra do Vietnã. Ele vai se eleger senador e depois vai se tornar candidato a presidente fortíssimo para ganhar as eleições, né, nos Estados Unidos no ano de 68. Ele vai passar por várias primárias, ele vai ganhar quase todas as primárias do Partido Democrata, né? E em junho de 68, quando ele acaba uma primária que ele ganha na Califórnia, ele já é virtualmente o candidato a presidente pelo Partido Democrata e com forte chance de ser o presidente devido ao seu discurso de redução da desigualdade social. Ele vai ser assassinado com 2 tiros na cabeça, né, numa emboscada que armam para ele dentro do hotel, na cozinha do hotel, né, ele toma 2 tiros na cabeça e os seguranças se afastam para poder acontecer a tragédia e ele acaba sendo assassinado. O porquê a figura de Bob Kennedy é interessante? Porque depois da morte dele, o povo ficou muito, desacreditou muito na política e começou uma era de presidentes republicanos que criaram o programa de lei e ordem, endurecimento da lei e da ordem, onde encarceraram em massa a população, principalmente mais pobre, principalmente a população negra, né? O negro, por exemplo, pego com algumas gramas de maconha, pegava cana. Um branco com 1 quilo de cocaína tomava um tapinha na bunda, né? Então, esse processo, né, da direita, lei e ordem, que foi criado nos anos 70, vai criar política de encarceramento em massa que vai levar os Estados Unidos hoje a ser o país com o maior número de presos no mundo, né? Sendo que, né, o país só tem 5% da população mundial e 25% de todos os presos do mundo, né? 70% da população carcerária é negra ou hispânica, muito embora, né, a população dos Estados Unidos, 15% apenas são negros, tá? Mas mesmo assim preenche 70% da população carcerária e, né, a estatística é a seguinte, né, depois desse programa Lei e Ordem, existe nos Estados Unidos uma estatística, a cada 17 brancos, um será preso durante a vida. A cada 3 negros, um será preso durante a vida. Tá? Então,
acabou-se a esperança, né, de um estado de bem-estar social com Bob Kennedy e veio governos sucessivos, né, Richard Nixon, a- é, caramba, o presidente que foi ator, né, eu esqueci o nome dele agora, que implantou o neoliberalismo nos Estados Unidos e acabou de vez com o estado de bem-estar social, Ronald Reagan, né? Ele que instalou o estado de neoliberalismo, né? A promessa de Bob Kennedy de chegar à presidência e acabar com as desigualdades sociais foram encerradas num ato criminoso e o neoliberalismo é o que gera hoje a desigualdade social latente nos Estados Unidos, onde inclusive Bill Gates recentemente se manifestou pelo direito, pelo dever de pagar mais impostos, porque ele é um bilionário, ele acha que tem que pagar mais impostos, porque a miséria nos Estados Unidos é muito grande, né? 140 milhões de norte-americanos, quase mais de um terço da população vive na pobreza, dos quais 40 milhões abaixo da miséria, morando muitas vezes na rua ou em carros, né, e vivendo da caridade dos outros para poder se alimentar, inclusive, né, também para ter acesso à saúde, porque saúde para essas pessoas mais pobres só acontece através, geralmente uma vez por ano, por médicos que fazem caridade, porque senão eles não teriam nem acesso a isso, tá? Então foi um baque muito grande. Os governos, depois do democrata, que poderia ter ganho a eleição, vieram governos republicanos, endureceram a lei e a ordem, que encarceraram em massa, e obrigou os democratas também a ter um discurso, né, de lei e ordem, e que levou Bill Clinton a ser presidente e que criou o pior, a pior lei de encarceramento em massa, a chamada Três Strikes, né? O governo dele Três Strikes, você pega prisão perpétua. E aí, no governo de Bill Clinton, o encarceramento foi assustador, né? E levando o país hoje, tem mais presos do que a China, né? E nós temos que ficar preocupados, porque o Brasil já é o terceiro país com o maior número de presos do mundo, 900 mil presos, fora 300 mil mandatos para se cumprir de foragidos, que não tem espaço no sistema penitenciário, tá? Então o Brasil também passa por esse sério problema, política de encarceramento em massa, principalmente por pequenos delitos, a maioria é tráfico, né? Estão em prisão preventiva, sem julgamento, crimes que poderiam ser pagos com trabalhos sociais, trabalho, né, imposto pelo juiz, porque são crimes de baixa relevância. Enquanto isso, as pessoas que saqueiam o Brasil não chegam nem perto de um gabinete de promotor. Ok? Essa foi a minha participação. Até a próxima.